Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando e nos protegendo de todo mal, né? Hoje, dia 30/9/2024, estou aqui mais um dia, mais uma noite, mais uma luta, mais uma mensagem. E que Deus, nós temos que agradecer por Deus ter cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Irmão, muitas vezes eu não faço, às vezes, uma oração aqui, porque vai tomando tempo, né? Toma o tempo. Mas que Deus me use, né? Em sua palavra, que eu vou ministrar a palavra dele. E que cada um de vocês estejam cobertos do amor, da paz, da compreensão e do entendimento de Cristo, né? Eu trabalho com frete, e quem quiser um frete, é só entrar em contato comigo. Eu estou ali, meu ponto é ali entre a Conjó e a Lampadinha do Alecrim, ali na Presidente Bandeira, né? Quem quiser um frete, é só entrar em contato, né? Desde já eu já agradeço. Então vamos para a mensagem de hoje. Convido os irmãos, ó, cafezinho com tapioca, queijo, cappuccino que é de praxe, né? Cappuccinozinho. E vamos para a mensagem, né? Também vamos tomar o café espiritual, né? Vamos tomar aqui o café espiritual. Tomamos o físico, que é para manter a saúde e o nosso corpo em dia. E aqui o espiritual, para manter a nossa mente, né? Virtual, nossa mente aqui, física, a nossa mente aqui espiritual, atualizada, para a gente não estar errando, não estar fazendo o que não deve, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, gostaria que vou meditar com os irmãos aqui, 2 de Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos meditar sobre a lei de Moisés, né? Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo escreve essa carta aqui, e ele traz uma recomendação, uma orientação, ele está dando uma orientação aos coríntios, né? Então vamos ler aqui a partir do versículo 12. Diz aqui, 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 12, diz assim: Tendo, pois, tal esperança, ousamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos, 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu será retirado. 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos aqui diante de um texto poderosíssimo, tremendo. Isso aqui daria uma semana de pregação só num texto desse aqui, porque ele é muito profundo.
A religião não prega um texto desse, não tem interesse em trazer o esclarecimento, a verdade aos irmãos. Então, irmão, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja carnal, andava na carnalidade, né? E aqui, irmão, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse, olha, tendo, pois, tal esperança, ousamos de muita ousadia no falar. Ó, irmão, você tem que ter segurança, você tem que ter ousadia, você tem que ter conhecimento naquilo que você vai falar a respeito da palavra de Deus. Você tem que estudar, você tem que buscar para você trazer a narração do texto e do contexto em linha com a palavra aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmão, tá de dormir mal essa noite, irmão. Tô com as 4 noites que não durmo legal. Aí é assim, acordei de madrugada, hoje eu acordei 3 horas de novo. Ontem foi 3 horas de novo. É assim, mas tô com sono. Mas vamos para a mensagem, né? Paulo tá falando aqui, irmão, que nós tem que ter ousadia no falar. Que tem que ter convicção naquilo que você fala a respeito de Cristo. Então tem que estar em comunhão com o Espírito Santo para poder falar da palavra de Deus. Então Paulo aqui no versículo 13, ele vem dizendo assim, olha, ele vem falando com os coríntios, ele diz, olha, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ó, irmão, Moisés, ele subiu ao monte, ele subiu no monte para falar com Deus. E lá ele demorou. E quando ele desce de lá para falar com o povo, Deus viu o povo, que o povo estava fazendo um bezerro de ouro. E o povo ali fizeram um bezerro de ouro e estava adorando, porque Moisés passou 40 dias, com 40 noites lá falando com Deus. E aí, o povo aqui começa a fazer um Deus e dizer que aquele boi, aquele bezerro de ouro, que eles fizeram aquela imagem de escultura e começaram a adorar, disse que eles eram o Deus dele e que eles tinham tirado o povo do Egito, da escravidão onde vivia. Mas quem tirou foi Deus, o povo clamou a Deus e Deus o viu, teve misericórdia e tirou o povo de lá. E o povo mal saiu, em vez de adorar a Deus, já estava adorando a outros deuses. Então Moisés, aqui Paulo está dizendo, nós quem? Os coríntios. O autor está presente. A Bíblia a gente tem que ler respeitando o texto, o contexto, a conjugação, fazendo a conjugação verbal de tempo, presente, passado e futuro e respeitar as tradições, porque isso aqui foi escrito, irmão, por judeus, né? Não foi outras nações que escreveram. Cada nação vai escrever de um jeito diferente, um costume diferente, uma tradição diferente, mas aqui foi escrito por judeus. Então, a palavra de Deus, ela tem muitas linguagens de figura, né? Então, você tem que estudar e entender. Então, vai dizendo aqui, Paulo diz aqui que nós lá, era aquele povo, os corintianos, aquele povo a quem a carta estava sendo direcionada. Paulo diz, nós, irmãos, não somos como Moisés, nós não temos que praticar a lei de Moisés, nós não temos que fazer o que Moisés fazia, porque aqui, irmão, nessa época, que Paulo está enviando esta carta, Jesus já havia morrido. Então Paulo traz um relato do tempo antigo,
da lei de Moisés, dos mandamentos de Moisés, das coisas que se fazia da lei de Moisés. Então Paulo traz um relato aqui e diz: ó, irmão, nós não somos como ele. Agora, irmão, pegando essa passagem hoje aqui, para nós compreender essa passagem aqui, para ser aplicada alguma coisa hoje, nos dias de hoje, na nossa vida, nós temos que fazer os rituais de Moisés? Não. Mas o que é que a igreja evangélica faz, irmão? Os rituais de Moisés. A igreja evangélica, o sistema religioso, todo ele, tirando os que prega graça em graça, que pega graça em graça, o resto, 99% das igrejas, das chamadas igrejas evangélicas, seja ela qual for o nome, eles doutrinam o povo na lei de Moisés. Jesus já orientava naquela época que não podia se botar vinho novo em odres velho, porque se rompia tanto odres como o vinho se estragava. Então, todos dois se estragavam, acabava se perdendo. Então, não se pode jogar a lei de Moisés hoje como doutrina na igreja de Cristo. Por quê? Porque anda numa feitiçaria, anda numa mentira, anda numa idolatria, anda numa lei que Jesus já aboliu ela, que ela já caducou, está lá em Hebreus, no capítulo 8, eu acho que no versículo 13, ela foi abrogada, ela caducou, ela era inútil, né? Se você ler o capítulo de Hebreu, capítulo 7, 8, 9 e 10, você vai entender, porque esses 4 capítulos, eles são muito esclarecedores para falar sobre a velha aliança e a nova aliança, os rituais da velha aliança e da nova aliança. Está lá recheado de enigmas, de revelações, que as pessoas não param para ler, então não vai se encaixando os versículos. Então, irmão, aqui Paulo estava escrevendo aos Coríntios e estava dizendo aos Coríntios que aqueles que acreditavam em Cristo Jesus, na ressurreição do Cristo ressuscitado, que eles não eram como o povo de Moisés, não era como da cruz para trás, não precisava fazer mais aqueles rituais. Então, quando Moisés desce lá do monte, que Deus manda ele descer, que o povo estava adorando, Moisés chega e quebra as tábuas de pedra que estava e o povo estava adorando. Então, Moisés, conforme ele desce, depois ele vai ensinar o povo, Deus vai dar os mandamentos a ele, e ele vai escrever, vai narrando para o povo aqueles mandamentos, e então os dias vão se passando, e aquele resplendor de que Moisés, no dia que desceu, e o povo não podia ver ele, porque a glória, a claridão no rosto de Moisés era tão grande, que Moisés estava na presença de Deus, ele pegou, botou um véu, botou um pano, e o povo conseguia ver Moisés, conseguia olhar para Moisés, ver aquele claro, né, em Moisés, né? Então, quando Moisés viu que aquele claro estava se acabando, aí ele botou o véu. Então, o povo não enxergava Moisés direito. Então, o véu doutrinal. Então, o que é que as igrejas evangélicas faz hoje? Pega a lei de Moisés e joga na chamada igreja, nas pessoas, né? Então as pessoas não enxergam claramente, não vê claramente, ela vê como véu. E como véu você vê embaçado, né? Paulo disse, eu vejo como por espelho. Na época de Paulo, os espelhos eram de latão, então via distorcidamente. Era de um latão, era polido, então não via aquele reflexo claramente, né? Hoje tem a tecnologia, você faz um latão, você faz um inox, você faz uma faca, uma coisa, você vê ali como se você estivesse vendo como um espelho.
mas na época de Moisés não tinha. Então, ele botava um véu para que os filhos de Israel não percebessem que o que ele estava pregando estava se desvanecendo, ia se acabar. Porque a lei de Moisés, ela não é permanente. Ela ia se acabar. Ela tinha um tempo para se acabar. E quando seria esse tempo? Quando o cordeiro fosse sacrificado. Então, da morte de Jesus para cá, a lei de Moisés, ela foi abolida, com as suas ordenanças e com seus mandamentos, com seus rituais, com as suas obrações, com os seus sacrifícios. Não precisaria mais. Por quê? Porque agora, com um único sacrifício, ele, lá em Hebreu, está dizendo que ele aperfeiçoou. Lá em Hebreu 10, eu acho que do 13, do 12 em diante, por aí, vai dizer que Jesus Cristo, com um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quem era que estava sendo santificado? Era esse povo hebreu, da época de Paulo. Era eles que estavam sendo santificados. Nós já nascemos santificados. Nós já nascemos da morte de Jesus para cá. Então, eles não eram santificados ainda. Jesus já tinha morrido espiritualmente. Jesus já tinha santificado todas as pessoas que vão ainda nascer no futuro. Mas o templo em Jerusalém estava de pé. Então, o sacerdote lá em Hebreu, no capítulo 1, está dizendo que o sacerdote se apresentava dia após dia a oferecer os mesmos sacrifícios, que nunca pode aperfeiçoar os que tais coisas praticam. Porque tendo feito uma vez, jamais teria consciência de pecado. Então, se aqueles sacrifícios, se aqueles rituais, se aquelas ordenanças, aquelas coisas, aquelas obrigações santificassem as pessoas, quando fizesse uma vez, estava feito para sempre. E hoje, o que é que a igreja evangélica faz? Toda semana, culto de libertação, culto de santificação, culto não sei de quê, culto não sei de quê, e nunca liberta ninguém. Por quê? Porque lá não há verdade. O que há a verdade é que a de Jesus, que ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estude a Bíblia, lê a Bíblia, que ela liberta você dessas mandingas, desses rituais feiticeiros, dessas idolatrias, dessas feitiçarias e desses falsos profetas mentirosos que vêm pregando a mentira, mantendo vocês cativos somente para arrancar dinheiro de vocês, né? Essa é a verdade, mas o sistema religioso não tem coragem de pregar isso. Por quê? Porque toda a vida passada deles cai em descrédito. Vocês vão perceber que eles são uns ladrões, uns estelionatários, uns mentirosos, uns falsos profetas. Então ninguém vai mais acreditar, ninguém vai dar mais credibilidade a eles quando conhecer a verdade. Mas as pessoas preferem andarem na mentira, porque melhor é empurrando a mentira com a barriga do que você deixar a mentira e você viver a realidade, a verdade, andar em sinceridade, né? Então o povo não quer também, né? O povo prefere seguir as suas doutrinas, as suas religiões, porque pode viver de qualquer jeito, né? Então o povo não quer a verdade. Então está dizendo aqui no versículo 13 que Moisés punha um véu. Então Moisés botava o véu. E a religião evangélica não bota o véu hoje em vocês e não ensina a verdade? Louvado seja o nome do Senhor. A lei de Moisés, irmão, ela não era permanente, ela era transitória. Quando Jesus morreu, quando Jesus entregou, então a lei de Moisés, espiritualmente, ela levou fim. Lá em Gálatas está dizendo que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ó, Jesus nasceu na lei. Então os evangélicos diz ali que aquelas cartas que tem Mateus, Marcos, Lucas, João, diz ali que ali é Novo Testamento. Não é Novo Testamento. Ali Jesus nasceu na lei. Ali são livros históricos
que conta a história de Jesus. São livros históricos do judaísmo. Conta a história de Jesus, do nascimento até a sua morte. Ali não é Novo Testamento. Ali não é doutrina para a igreja. Ali se narra o nascimento até a crucificação de Jesus. Então, ali Jesus cumpriu a lei. Ali é lei de Moisés. Mas alguém botou ali Novo Testamento para poder dar ênfase de enganar o povo e ali prender o povo dizendo que ali é Novo Testamento. Não é, é lei. Jesus veio cumprir a lei, ele cumpriu a lei. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz isso aí. Aí, deixa eu ver se é Gálatas 4 mesmo, que é para eu não dizer aqui errado. Quer ver? Gálatas. Deixa eu ver se é 4 mesmo, que é para não dizer errado, né? Gálatas, olha. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Né? Lá em Mateus, olha, lá em Mateus, diz assim, Mateus 5,17. Quer ver? Deixa eu ir aqui para Mateus 5,17. Mateus 5,17, olha. Não cuidei que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Olha, Jesus veio destruir a lei. Enquanto vivo, ele destruiu a lei? Não, ele não veio destruir a lei. Ele veio cumprir a lei. Até Jesus entregar o Espírito. Era Novo Testamento? Não, era a lei de Moisés. Ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Quando é que ele cumpriu? Quando ele foi para a cruz do Calvário, ele terminou de cumprir a lei. Quando ele rende o Espírito dele, ele cumpriu a lei. Ele nem veio destruir a lei e nem abrogar. Olha, não cuidei que vim destruir a lei e os profetas. Ele não veio destruir, ele veio cumprir. Então, quando é que ele cumpre? Na cruz do Calvário. Quando é que começa o Novo Testamento? Quando ele acaba de render o Espírito e quando a mulher vai lá no túmulo e não encontra mais ele. Ali é o Novo Testamento. Ali se começa o Novo Testamento, né? Aqui, olha, em Romano, olha, Romano, capítulo 10, versículo 4, olha. Ora, aquele que faz qualquer... Romano 10, 4, tá aqui, olha. Romano 10, 4, olha. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Olha, irmão, o fim da lei foi lá na cruz. Mas para quê, irmão? Para justiça, para fazer justiça, para justificar aquele que crê. Aquele que não crê, irmão, não acredita que Novo Testamento é lá naquela página depois de Malaquias. Não é. Não é. Ali é lei de Moisés. Então, quem crê em Cristo acredita que o fim da lei é Cristo. Quando é o fim da lei? Quando ele rende o Espírito lá. Para quê, irmão? Para fazer justiça naquilo que ele disse, naquilo que ele veio cumprir. Então, se fez justiça ali, ele batizou o povo, ali ele justificou o povo, ali ele santificou toda a humanidade. Toda a humanidade. Irmão, é todo mundo em geral? Não. Os que crê. Aos que crê. Romano aqui também, olha, ele só veio fazer essa justificação, ele só veio fazer essas coisas para o que crê. Quem não crê não recebe essas coisas, não anda na verdade. Olha, Romanos 5,17 diz aqui, olha,
5,17 diz, olha, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ó, irmão, quem crê tem a consciência e recebe que está aqui nessa terra reinando em vida. E quem não recebe, está esperando morrer para ir reinar no céu. É o que a religião evangélica faz. Não acredita, não mostra essas verdades, não explica o texto em linha com a palavra. Então nós estamos aqui reinando em vida. Para quê, irmão? Para fazer justiça àquele feito que Jesus fez. Cumprindo aquele feito que Jesus fez. Fazendo justiça na minha e na sua vida. Então, aqui só reina em vida quem recebe a abundância da graça. E quem não recebe, irmão? Quem não recebe, anda numa feitiçaria, anda numa mentira, aí vai se encaixar lá no Evangelho de João, aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 3. Ó, aqui, ó, nesses livros históricos de João, capítulo 3, aqui, ó, versículo 16, 17 e 18. Vamos ler aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó, irmão, quem crê vai morrer, vai perecer? Não. Tem a vida eterna. O espírito daquele que crê, ele não morre, ele é eterno. O que vai morrer é o meu corpo físico. Então, Jesus, Deus, ele veio, Deus enviou o seu Filho, não foi para condenar, olha, enviou o mundo, não para que condenasse o mundo, condenar o mundo, quando fala mundo aqui, está falando das pessoas, dos seres humanos. Jesus, ele veio para condenar o mundo? Não. Ele veio para salvar o mundo. Quando fala mundo aqui, está falando da humanidade. Mas ele veio para condenar? Não. Ele veio para salvar a humanidade inteira. E quem é que condena? É as suas atitudes, é você mesmo que se condena, porque você não crê. Então, você não crê, você não recebe a abundância da graça, para que se faça justiça na sua vida. Então, está dizendo aqui, olha, porque Deus amou o mundo. Quando diz mundo, ele não está falando de terra, não, ele está falando de pessoas. A Bíblia tem muitas linguagens de figura. Então, não veio condenar o mundo. Olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, tá no singular, não está no plural, não é a humanidade inteira, é todo que crê, olha, todo que crê. Se você crê, você não é condenado, olha. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna, olha. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, as pessoas, se acreditarem nele, vai ser condenado? Não. Mas tem gente que já está vivendo uma vida de condenação. Morre nessa condenação. Por quê? Porque não crê. A partir do momento que você crê, você é um eleito de Deus, você é um escolhido de Deus, você deixa essa feitiçaria, você deixa essas mentiras, você deixa essas idolatrias, e você agora vai estudar a Bíblia para viver a verdade. Você vai deixar de ser evangélico, você vai passar a ser um cristão. O seu pastor é Cristo, o seu Redentor é Cristo, o seu Salvador é Cristo, o Espírito Santo é de Cristo.
Você não vai buscar Espírito Santo, porque você já nasceu com ele, você já tem ele, basta você crer. Agora você está sendo alimentado pela mentira, pela feitiçaria. Você acredita que você não tem Jesus, você acredita que você não tem o Espírito Santo, você acredita que você não tem comunhão com Cristo, você precisa que tenha aceitar ele, né? Quando tudo isso é contrário ao que Jesus quer na sua vida, né? Aí o 18 aqui, ó, Jesus não veio condenar o mundo, ele veio salvar. Quem é que condena? É você com as suas atitudes errôneas. Aí o 18 diz aqui, ó, quem crê nele não é condenado. Ponto e vírgula. Aí ele vai explicar, olha, quem crê nele, quem aceita essas verdades, não é condenado. Mas, 18, João 3,18. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí o 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Olha, Jesus, ele veio condenar o mundo? Não, ele veio salvar. Mas essa idolatria que o povo anda, ama mais viver nas trevas do que deixar as trevas e viver na luz. O povo aborrece a luz, o povo aborrece a verdade. Você mostra a verdade, prega a verdade, você lê aí, mas não entra. Lembra que nós lemos lá em Corinto que Moisés botava o véu, que o povo não via claramente, né? Que o povo não entende, que o povo não compreende. Então está dizendo aqui que Jesus não veio condenar o mundo. Olha, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está. Por quê, irmão? Porque anda em treva. Porque aceita as trevas, vive nas trevas. A luz veio e se manifestou, pronto. Eu estou pregando aqui a luz. A luz pode ser manifestada em você se você crê. Mas você, evangélico, você não crê. Você crê no que na mentira lá que o pastor prega a você. Então, a luz veio, se manifesta em você, mas você rejeita. Então, você acredita na mentira do pastor. E na mentira do pastor, dos evangélicos, dos falsos profetas, dos mentirosos, você crê. Então, você está andando numa mentira, você está em treva, está andando em treva. Mas você prefere acreditar nas trevas. Prefere andar na mentira. Então você vai levando uma vida de cativeiro, uma vida de condenação. E se morrer nessa vida de condenação? O texto aqui é bem claro, né, irmão? Não quero aqui, não estou aqui debriando você, estou pregando, mostrando a verdade para que você creia, para que você acredite. Então aqui, vamos voltar para a 2 de Coríntios, aqui no versículo 14, diz, olha, nós lemos 13, né? Que a lei de Moisés era transitória e que ia passar e que após a morte de Jesus seria uma nova lei. A lei do Espírito de vida está aqui também em 2 de Coríntios. Se você começar a ler o capítulo 3, do primeiro em diante, você vai ver, dizendo aqui no 6, vai dizer, Jesus vai dizer, Paulo vai escrever aqui, que Jesus, no capítulo 3 de 2 de Coríntios, no versículo 6, vai dizer que Cristo, olha, o qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Jesus nos capacitou para nós ser ministros de quê, irmão? Da velha ou da nova? Da nova. E quando é que veio a nova? Quando ele entrega o Espírito. Então ali é a nova aliança. Aqui é o ministério do Espírito, aqui é o ministério da justiça. Aqui é o ministério que vivifica, que dá vida. Mas a lei de Moisés, da cruz para trás, ela é o que? O ministério de morte. Ela é uma letra que mata, não traz conhecimento, não traz esclarecimento. O versículo 7 diz aqui, olha, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fritar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório, o 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? A graça. Então, se você ler aqui todo o capítulo
3 de 2 de Coríntios, você vai entender que você não deve andar na lei de Moisés, que você não deve acreditar nesses falsos profetas, nesses mentirosos das religiões aí, das televisões, que é só com falcatrua. Aquilo ali é tudo um circo montado, uma armação montada para enganar o povo, o incauto que não estuda a Bíblia. Então o versículo 14 aqui vai dizer, olha, 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 14, diz, olha, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Olha, irmão, a lei de Moisés foi abolida por Cristo, mas quando chega no local que vocês se reúnem, que lá vai ter uma explanação da palavra, vão dizer, vamos pregar o evangelho, e carrega você lá para a lei de Moisés, ó, os sentidos dele foram embotados, foram endurecidos. Não entra, a verdade não entra, irmão. A palavra não entra, eles fecham a mente, eles trancam a mente. Então, a verdade de Deus não entra. O que é que entra? A feitiçaria, a mentira, a idolatria. Tudo isso aqui de Moisés, da cruz para trás, foi para o povo judeu, foi para o povo de Israel. Da cruz para frente, seria nova aliança, e ainda isso perdurou até o ano 70, quando tudo acabou definitivamente, quando o general Tito invadiu Jerusalém, perseguiu os cristãos, lá ele aprisionou, lá ele botou fogo na cidade, matou, fez uma carnificina e foi terrível. Tá? Tudo isso aqui está aqui, irmão, ó, escrito aqui, ó. História dos Hebreus, nesse livro aqui, ó. Vocês ler, estudar, é muito bom, né? Porque você tem um conhecimento, tem um entendimento. Então, irmão, aqui está dizendo que quando é lido a igreja evangélica, toda a doutrina dos evangélicos, é em que, irmão? É na velha aliança, é na lei de Moisés. É baseada Marcos, Mateus, Lucas e João. Ou, quando não é esses 4 livros, aí carrega você lá para o Velho Testamento, para jejum de Daniel, para o batismo na carruagem de Elias, na viúva pobre, na oração de Ana, né? Tudo isso foi para um pessoal específico daquela época, né? Então, a lei de Moisés era para o povo judeu. Então, quando se doutrina a chamada igreja, que ele chama aí, esses locais evangélicos, que eles dizem que é chamada igreja, que igreja não é aquilo, igreja são vidas. A igreja de Cristo, ela é de vidas, de pessoas. Umas que andam na verdade aqui, outras ali, naquela ali, outra naquela ali, outra acolá, outra acolá, outra acolá. Se lá tem mentira, quem ministra lá não é Cristo. Cristo não ministra lá. Quem ministra lá é o falso profeta, é o mentiroso, que Jesus já tinha alertado em Mateus, dizendo que muitos falsos profetas viriam em nome dele, pregando a palavra dele, mas não prega em linha. Tem um desvio, uma função, né? Para os fins, para dividir os fins. Ó. Então não prega. Então aqui, quando é lido Moisés, olha, mas os seus sentidos foram endurecidos, olha, não entra. Você pode pregar um evangélico, essas verdades aqui, que ele não entra na cabeça dele. Ele chama nós de herege, ele chama nós de desigrejado, ele diz que nós estamos pegando uma nova doutrina. Nova doutrina são eles que pregam, porque na Bíblia não tem buscar Jesus no monte. Na Bíblia não manda você buscar o Espírito Santo. Nas epístolas de Paulo, Paulo não manda ninguém buscar o Espírito Santo. Paulo manda encher do Espírito. Encher do Espírito é andar nessas verdades aqui. É ler a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você se enche do Espírito Santo. Você passa a ter intimidade com Cristo. Você passa a ter... E você obedecendo, aí você passa a ter comunhão. Como é que você aprende de Cristo? Lendo. Como é que você tem comunhão com Cristo? Observando isso aqui. É comunhão, você está lendo, você está tendo comunhão, você está falando com o papai. E quando você obedece, aqui você lê,
você traz o entendimento, o Espírito Santo fala com você, você conhece a verdade, então você está tendo diálogo, você está tendo uma intimidade com ele. Aí quando você cumpre, você está sendo obediente a ele. Então ele se manifesta em você, ele se declara para você, ele se revela para você. Aí você está em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aí as coisas, o véu sai, a dureza, os sentidos destrava, né? Aí tá aqui, olha. Mas os sentidos dele foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Ó, irmão, Cristo aboliu, os pastores costurou o véu de novo. O véu foi rasgado, os pastores costuraram com a lição do Velho Testamento. Então faz o quê? Você não vê o que está do véu. Na velha aliança, no Santo dos Santos, só quem entrava era o sacerdote uma vez por ano. E ainda entrava com cordão, com a corda amarrada aqui, porque se ele entrasse lá em pecado, ele morria. Então os outros não podiam ir buscar e puxava ele para não morrer. Entrava uma vez. Então o véu foi costurado de novo. Você não vê. O véu foi rasgado para abrir, escancarar, para você ver Cristo perfeitamente. Então, quando você não anda nessas verdades, o véu. Aí o 15 diz aqui, olha. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, olha. O véu. Tranca que o coração não entra. A palavra, ó irmã, a verdade não entra num religioso evangélico. Não entra. Ó irmão, eles lhe condenam. Quando você mostra essas verdades para ele, eles lhe condenam, eles lhe espraguejam, eles não querem, se intriga com você, eles desviam. Se você vinha descendo numa rua aqui, eles desviam de você. Né? Eles dizem que você é um herege, eles dizem que você é um desigrejado, eles dizem que você está endemoniado, eles dizem que você é filho do cão. Eles não acreditam. Não sabem eles que tudo isso que eles dizem com nós é eles que praticam. São eles que vivem essa vida. A vida que eles falam que nós vivemos, aquilo que eles nos julgam, aquilo que eles dizem que somos nós, são eles que vivem essa vida. Só que a mente deles foram contaminados com a mentira dos pastores, dos pregadores, dos religiosos, estão contaminados com vírus e não acreditam na verdade. Você mostra, traz ele, mostra, mas eles não entram, irmão. Não entra. A mente, o coração está aqui. Quando é lido Moisés, olha. E até hoje. Agora, quando Paulo fala aqui até hoje, Paulo está falando nos dias dele, da época dele. E hoje? Agora, eu digo, nos dias de hoje, 30/9/2024, mudou alguma coisa da época de Moisés? Mudou? Não. Com a tecnologia, com o conhecimento, com essas verdades que a gente prega. O povo não devia viver diferente, não devia ser diferente, devia. Mas não querem. Olha, está dizendo, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está por levantar, o véu está posto sobre o coração deles. Aqui, olha. É no coração, irmão. A palavra não entra. Olha o 16, o que é que diz aqui, olha. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu será retirado. Olha, irmão, quando a pessoa crê, o coração abre, o peso sai, o alívio sai, as correntes quebradas, a prisão, quem estava em prisão é liberto. O fardo sai das costas. Mas quando se converterem, quando acreditarem, quando crer, mas a pessoa prega, aí o crente no outro, você prega para ele, quando você passa lá naquele lugar de novo, lá está ele lá de novo, se alimentando das bolotas do porco, que nem o filho pródigo se alimentava daquelas bolotas. Quer dizer, olha, o filho pródigo, ele não se alimentava das bolotas. Ele não se alimentou. Não é nem verdade que ele se alimentou. Diz que ele desejava se alimentar, mas ninguém lhe dava
nada. Como ninguém deu nada a ele, na consciência dele, veio, ele disse, pequei, voltarei para a casa de meu pai. E lá eu direi, pai, pequei contra ti, contra o céu e a terra. Já não sou digno de ser seu filho, trato menos que nem o jornalista. Quer dizer, irmão, ele reconheceu. Se ele comesse as bolotas, se ele tivesse lá comendo as bolotas lá imundas, não deixava ele ter o entendimento. Mas ele teve o entendimento, ele tomou uma atitude, se levantou e veio para a casa do pai, voltou para a casa do seu pai, voltou para o gozo, diz que o pai chegou, ele reconheceu, né? Ele reconheceu que andou numa vida destruída, que destruiu a vida dele, que estava destruindo a vida dele, então ele teve um reconhecimento, aí ele volta para a casa do pai, ele chega, o pai faz uma festa, recebe gostoso, por quê? Porque ali teve verdade, teve sinceridade, ele reconheceu que estava numa vida errada e deixou a vida errada para trás, se levantou e veio se humilhar aos pés do pai. Tremendo, viu, irmão? Então, os evangélicos, a gente quando prega isso, eles não acreditam, eles não creem, eles não obedecem, eles botam nós do inferno para dentro. Mas nós estamos com a verdade. Deus tem a misericórdia deles. Deus tem a compaixão deles. Né, irmão? Então está dizendo aqui que, olha, mas quando se converter ao Senhor, então o véu será tirado. Olha, irmão, para ser cristão, tem que se converter ao Senhor, tem que crer nessa palavra, tem que acreditar nessas verdades. Mas isso só acontece, irmão, quando você crê. Ora, olha, o 17, ora, o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ó, irmão, quando o crente recebe ao Senhor, quando o crente entende, quando ele não está esperando o Senhor vir. Por quê? Porque quem vinha, o Espírito Santo, morar dentro de você, ele mora dentro de você. E você está esperando. Se você está esperando, como é que ele mora dentro de você? Ele até está aí dentro de você, mas com as suas atitudes de você estar esperando ele, você mata ele porque você anda numa mentira. Você está esperando uma coisa que está aí dentro de você e que você não exerce ele dentro de você. Você exerce a mentira porque você está esperando ele. O Espírito do Senhor, olha, ora, o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito do Senhor, irmão, ele está aí dentro de você. Mas como você anda nessas mentiras, você anda nessas feitiçarias, ele está aí aprisionado, sem conhecimento, sem entendimento, porque você anda numa mentira, você não anda na verdade. E Paulo disse que Cristo, ele é ministro da verdade e não da mentira. Tem mentira? Cristo não se manifesta. Cristo, não há liberdade. Há a prisão, encareçamento, aprisionamento, não há liberdade. Então, o Espírito do Senhor, aquele que se une ao Senhor, está aqui também em Corinto, está falando que aquele que se une a uma prostituta, né? Eu acho que é em 1 de Corinto, não sei se é 1 de Corinto ou é 2 de Corinto, que está falando que eu sei que é em Corinto, que aquele que se une a uma prostituta faz-se meretriz com ele, mas aquele que une ao Senhor é um espírito com ele. Então, se você anda na meretriz, você se torna uma prostituta com ela. Você se torna um feiticeiro com eles, com a feitiçaria da religião. Então está dizendo aqui, 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ó, irmão, o crente, quando aceita, ele tem que refletir como espelho nele, como o rosto descoberto, o véu sendo tirado, aceitando a verdade,
conhecendo a verdade, que a verdade liberta, então o véu é tirado, o rosto é descoberto, você vê claramente, então você vai refletindo de glória em glória, como na mesma imagem do Senhor, do jeito que Ele quer. Você reflete luz, você é luz, você não tem defeito, você é sem mácula, você é puro, é santa. A igreja de Cristo ela é purificada, ela é santa, ela é sem mácula, ela é sem defeito. Aqui em Efésios, no capítulo 5, ó, diz aqui, ó, capítulo 5, vou para terminar. Olha, vós, marido, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela. Olha, Paulo aqui pega a analogia de um casamento, mas se você ler do 22 até o 33, você vai ver que Paulo vai dizer, no 32 ele vai dizer, grande é esse mistério, no 32 aqui, ó, ele vai dizer, ó, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, Paulo pega aqui uma analogia de um casamento, de um casal, mas ele está refletindo ali, ele está trazendo uma mensagem de um casamento de Cristo com a igreja. Ele está trazendo uma reflexão, mas é de um casamento de Cristo com a igreja. Então, ele diz aqui, olha, o 25 diz, vós, marido, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, olha. Cristo se entregou à igreja, da mesma forma é para eu e você, que somos igreja, se entregar a Cristo, dar a vida pela verdade, pela igreja de Cristo. Olha, para quê? Olha, para 26, para santificar, purificando com a lavagem da água limpa pela palavra. Quem é que lava o crente, irmão? É a água do batismo? Não. É a água da palavra. É a palavra de Deus que lava o crente, que purifica, que santifica. Então, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando você acredita e se entrega a essas verdades, a sua mente é lavada, a sua mente é purificada, então você está se entregando a Cristo, ao esposo, ao marido, então você passa a ter entendimento, você passa a ter compreensão. Aí o 27, olha, então ele fez tudo isso, ele se entregou à igreja para purificar, para santificar, para purificar com a lavagem da água limpa pela palavra. Para que o 27, olha? Para apresentar a si mesmo, para apresentar a Deus, olha, a si mesmo, igreja, olha, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja, irmão, se apresenta a Cristo como sou um pecador, um desgraçado, um miserável. Senhor, visita a tua... Irmão, quem mora em mim pode visitar eu, irmão. Quem mora, mora, irmão, está permanente. Só visita quem não está, quem está longe, quem está ausente, irmão. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia e tenha compaixão de cada um de vocês. Vou ficando por aqui. A mensagem já chegou a 50 e tantos minutos. Vou deixando a graça e a paz. Irmão, eu peço que os irmãos se inscrevam no canal, dê um joia, dê um like, acompanhe os versículos que eu preguei, irmão. Estude a Bíblia, para vocês terem um entendimento, irmão. Pessoas aí estão levando os seus familiares, os seus entes queridos, ensinando o caminho da condenação por falta de entendimento e pensa que estão caminhando os seus entes queridos para o céu, para ter um encontro com Jesus. Então não, irmão, vocês estão assim, ó, Jesus está indo para cá e vocês estão indo para cá, olha. Olha, vocês passam por ele e nem vê, nem percebem. Vocês estão à esquerda de Jesus, estão do lado dos bodes. Irmão, fique do lado da luz, fique do lado da verdade, fique do lado do amor. Jesus, ele é amor, ele ama você, irmão. Muitas vezes você está nesse caminho por falta de você estudar a Bíblia, de você não crer, de você não ter entendimento. Então, quando alguém vem e chega com a verdade, você já quer dizer, ó, só ele é santo, só ele conhece a verdade, só ele é puro, só... Não é não, irmão. Eu erro, eu sou cheio de falha, eu tenho erro também, mas eu reconheço os meus erros diante do trono da graça, diante de Deus, que diante dele eu não sou nada. Então, o princípio é reconhecer que nem o filho pródigo. Ele não comeu das bolotas, mas ele reconheceu. E ele
se arrependeu, ele tomou uma atitude, ele se levantou e a atitude que ele desejou na mente dele, ele praticou. Então, precisamos fazer isso. Dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal. Que Deus continue te iluminando o seu caminho, abrindo os olhos, iluminando os olhos do vosso entendimento. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 18. E ligado no cabeça, no versículo 22 do mesmo capítulo de Éfeso 1, 18, diz que iluminando os olhos do vosso entendimento. Olha, tendo iluminado os olhos do vosso coração. Olha, coração do entendimento, irmão. Está falando iluminado os olhos do vosso entendimento. Lá botou iluminado os olhos do vosso coração. É deixar a palavra entrar no coração. É tirar o véu. Entendeu? Aí lá no versículo 22 dizendo, ligada ao cabeça. É Cristo, é o cabeça. Cristo é a verdade. Ó, irmão, dê um joia, dê um like. Deus continue nos abençoando, nos protegendo. Ó, irmão, você aí que está ouvindo essa mensagem, você também é um filho de Deus. Você pode não estar andando numa doutrina verdadeira, pode estar andando numa falsa doutrina, mas o Espírito Santo de Deus mora dentro de você, ele está aí dentro de você. Por mais errado que você seja, por mais vida pregressa que você leve, mas Deus está aí dentro de você. Basta você crer, basta você tomar uma atitude, se levantar e aceitar as verdades. Dê um joia, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe para o canal crescer, irmão. Amém. Glória a Deus. Deus continue te abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.